atuação de luxo ontem, primeiro jogo depois da volta da Copa do Mundo, e o que agarrou o Cássio foi brincadeira na vitória contra o Botafogo por 2-0. E a gente falava aqui há pouco, Cássio, sobre exatamente, né, a retomada, a questão de voltar a disputar uma competição tão dura quanto é o Campeonato Brasileiro. E o Jeromel teve uma atuação esplendorosa ontem lá na Arena do Grêmio, o Fagner jogou muito bem, você... parece que não sentiram essa questão de ficar treinando e tal com a seleção brasileira. Estava cheio de gás, cheio de gana para mostrar serviço aí de novo. Parabéns pela atuação, parabéns pelo resultado, Cássio. Bem-vindo aqui ao Seleção. Boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. Acho que isso mostra o tanto de comprometimento que nós estávamos lá na seleção. A gente acabou não jogando lá e o Fagner, lógico, vinha na sequência de jogos, mas a gente, o nível de treinamento se manteve alto, voltou bem. Assim que eu cheguei, eu já quis voltar para treinar. Acho que foi bem importante ter jogado aquele amistoso contra o Cruzeiro para já dar mais um ritmo de jogo e ontem conseguimos fazer uma grande partida e eu acho que é o mais importante que nós precisávamos é sair com uma vitória para a gente retomar o caminho das vitórias e subir na tabela e conseguimos isso. Agora, Cássio, a gente vai rodar aqui os melhores momentos. Eu queria que você falasse a respeito exatamente da maneira como o Corinthians se comportou e o que foi decisivo para que o time saísse ontem com os 3 pontos. Acho que é dedicação, né? Acho que o Corinthians, já há um bom tempo a gente vai enfrentar equipes e já tem essa filosofia de jogar contra equipes que de repente são melhores tecnicamente, tem mais qualidade, jogos com mais qualidades, mas eu acho que o nosso diferencial, eu acho que é a entrega, a dedicação, a vontade de vencer, jogar com um time compacto, um time organizado. Acho que nós vamos ter um crescimento ainda nesse sentido de organização, de desempenho, mas eu acho que nas circunstâncias, eu acho que ontem era um dia que nós não buscávamos, claro, é sempre bom jogar bem e ganhar, mas o principal ontem era tentar buscar a vitória para retomar as nossas metas, que é ficar entre os primeiros do campeonato. Quando você foi para a seleção, o Loss estava começando a trabalhar e os resultados ainda eram resultados, né, menos satisfatórios para ele, claro, e para o Corinthians. Esse período aí você voltou, você encontrou alguma coisa... Só defesa fácil, hein, Cássio? Até agora só defesa para fazer pose. Essa aí foi mais ou menos. Ô, Cássio, você encontrou alguma coisa já diferente? Essa aí foi razoável. Brincadeira. Você estava... claro que ele estava na comissão, mas não era o comandante da... Você já sentiu alguma coisa diferente nessa relação elenco com o novo treinador? Acho que a questão do elenco, assim, o respeito sempre foi o mesmo. O Loss sempre foi um cara muito trabalhador aqui, muito dedicado, um cara muito inteligente dessa nova geração de profissionais, de treinadores que acabam se preparando mais, fazendo cursos e uma série de coisas para ganhar experiência. E ele é um cara que sempre trabalhou, é um cara que todo mundo sempre teve muito respeito. Acho que vejo hoje... na maneira de trabalhar, ontem eu fui muito mais acionado com os pés e a gente conseguiu de repente ter uma saída um pouco melhor. O pessoal começou a abrir mais, a gente ter mais opção para sair jogando e não somente chutar a bola para frente. Eu acho que agora ele teve uma parada também e algumas coisas, teve algumas mudanças nas bolas defensivas, questão de escanteio, coisa que com o decorrer dos jogos a gente vai evoluir mais e acredito que deva ser o menos acionado que foi nesse último jogo, assim, mas tudo coisas legais, coisas positivas, todas coisas que ele vem mudando, tenho certeza que vão agregar para o nosso crescimento. Eu fui antes de televisão, o Mauro levantou a mão, estava mostrando as defesas dele. Qual foi a defesa, afinal de contas, do Cássio ontem? A defesa. Eu acho que vendo, quando você está jogando, até quando eu saí do jogo depois da entrevista, não tem uma noção de grau de dificuldade, porque você está tão concentrado, tão focado no jogo, mas depois, vendo com mais calma, acredito que a sequência de defender a bola rasteira no chão, no desvio do Chiesa, e depois
É um improviso, né? Eu joguei o pé e consegui direcionar e evitar que a bola entrasse no gol. Acho que foi uma questão de reflexo e naquele momento de tentei jogar o pé e a bola acabou batendo ali, mas acho que essa aí foi mais difícil, porque no primeiro momento é aquele negócio que os treinadores de goleiro sempre falam para mim, por ter altura, ter envergadura, é sempre acreditar em todas as bolas. E no primeiro momento eu achei que eu não ia conseguir chegar na primeira bola, na cabeçada, no chute do Chiesa, no canto, eu acabei chegando bem e consegui reagir rapidamente na segunda bola. Ficou com moral para jogar com os pés, né, Mauro? Cássio, é o Mauro Naves, prazer falar contigo. Eu ia te perguntar a respeito dessa preocupação, se você tem ou não tem essa preocupação, né? Porque o Corinthians sempre primou por um bom sistema defensivo. Quando o goleiro começa a aparecer muito, é sinal que a coisa não está indo bem. Precisa acertar alguma coisa que o goleiro do Corinthians não é para aparecer muito, porque o sistema defensivo é sempre bom. Mas olhando para você aí, falando tal, eu resolvi mudar. Eu queria saber com que impressão você voltou da Copa, depois de viver o bastidor ali, os bastidores depois da derrota. Por que o Brasil perdeu para a Bélgica? O que você sentiu que o grupo conversou e como entendeu essa derrota? Você voltou imaginando o quê, depois de tudo que ouviu lá? Por que saiu para a Bélgica da Copa? Olha, a gente saiu muito chateado, assim, isso era nítido, a chateação de todos, assim, porque eu acho que a gente fez tudo o que era possível. Questão de preparação, empenho, dedicação nos dia a dias, comprometimento, eu acho que teve tudo isso, só que no futebol a gente sabe que uma equipe ganha, outra perde, às vezes nem sempre a melhor ganha. Eu acho que nós fizemos um jogo bom, criamos chances contra a Bélgica, só que infelizmente o Courtois estava num grande dia também, fez defesas importantes. De repente nós não conseguimos fazer um grande primeiro tempo, mas segundo tempo acho que dominamos. E quando são duas equipes muito equilibradas, de muita qualidade, um lance ou algum erro pode fazer a diferença. Mas eu saí muito satisfeito. Porque, lógico, minha programação era, e meu pensamento era ir ser campeão, ir lá e ser campeão. Infelizmente não aconteceu, mas da minha parte, eu acho que de todos os jogadores devem ter saído de lá, não digo felizes, mas com a cabeça que tentou fazer seu melhor, trabalhou para fazer o melhor e se dedicou a fazer o melhor. Infelizmente as coisas não aconteceram como a gente imaginava e acabou sendo eliminado. Houve alguma crítica que doeu mais? Não só para o Cássio, mas para a seleção de uma maneira geral? Como eu não consegui escutar a pergunta, desculpa. Houve alguma crítica, algum tipo de crítica que tenha doído mais na seleção, de uma maneira geral? Olha, acho que a crítica é normal no nosso meio. Eu particularmente falo que muitas críticas assim me fizeram crescer, evoluir como atleta, como pessoa, assim. Então, tem algumas críticas que a gente escuta, tem pessoas que têm uma maneira de pensar diferente. Eu acho que todo mundo tem sua opinião, né? E quem sou eu para discordar da opinião de alguma pessoa? Mas eu tento tirar das críticas o maior proveito, tentar olhar para mim mesmo e ver se essas críticas me servem para eu evoluir. Ou às vezes não servem para acrescentar em nada. Cássio, de hoje para amanhã deve ser definida a situação do Tite, que muito provavelmente vai continuar. Ele falou até breve ou adeus? Deu algum indício? Pela idade que tem, pelo time que joga ainda, pelo tempo que quer jogar. É um projeto ainda, 2022, enfim... A continuidade do Tite te ajuda nisso, pelo tanto que ele te conhece também. Depois você comenta o preço que o Alisson foi vendido, tá? Eu acredito que sim. Eu acho que vai muito do meu desempenho no meu clube. Tenho 31 anos hoje, para goleiro, acho que, na minha opinião, que vale um jogador de 25 anos, 24, 25 anos. O goleiro hoje em dia com a maneira que se trabalha hoje, um goleiro consegue jogar alto nível até 37, 38 anos. A gente tem uma série de exemplos de goleiro, acho que na Europa a gente vê mais isso.
Mas eu procuro pensar em fazer o melhor aqui no Corinthians. Foi assim que eu cheguei na minha primeira Copa do Mundo, nas minhas convocações, fazendo o melhor, ajudando o Corinthians, lógico. Que ganhar títulos, tendo uma defesa entre as menos vazadas assim dos campeonatos e conquistando títulos, tudo ajuda, tudo é positivo. Mas meu foco é voltar, ajudar o Corinthians. E questão do Tite, não sei, eu acho que não por mim, somente por ele me conhecer, mas eu acho que por tudo que ele tem feito pela seleção, eu acho que se ele conseguisse dar sequência assim, ele permanecesse, eu acho que seria bom para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. Acho que é um cara muito competente. Infelizmente a gente não conseguimos chegar no objetivo, mas tenho certeza que nesses 4 anos ele vai trabalhar muito para na próxima Copa, se for a vontade de Deus, a gente sair campeão. Cássio, professor Silas, grande abraço para você, um abraço para o Todinho, né? Que só fala de você lá naquele Avaí. E parabenizar pela vitória, pela sua atuação também. A minha pergunta para você é a seguinte, nesse Corinthians, os remanescentes das grandes conquistas, né? Você, Fagner, o Romero, Rodriguinho. Eu queria que você falasse um pouco do Rodriguinho, qual a importância desse jogador hoje para o time, para o grupo, principalmente com a chegada agora do Lois, que está vindo aí na sequência, né? Tite, Carille e agora o Lois. Nesses últimos 2 anos e meio, o Rodriguinho só tem crescido e feito gols, assim, bonitos e em jogos decisivos. Queria que você falasse um pouco desse jogador. O Rodriguinho foi meu jogador lá no América Mineiro, mas eu não cheguei a dirigi-lo. Porque eu cheguei no América e ele já foi transferido para o Corinthians, né? Depois Japão, acho que Grêmio e Corinthians novamente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse jogador. Acho que o Rodriguinho é um jogador muito importante. Eu acho que não só dentro de campo, como fora, assim. É um cara que já está há muito tempo aqui. É um cara referência e, como tu falou, esses jogadores que nós que estamos há mais tempo, nós temos que dar suporte aos novos jogadores. O Corinthians é um time que tem bastante jogadores jovens. Chegou muitos jogadores contratados também que são jovens, de repente vem de equipes que não tem uma expressão como é jogar num Corinthians, não tem uma noção do que é jogar num grande clube do futebol brasileiro, e nós, como jogadores mais experientes, temos que dar suporte, tentar ajudar, tentar abraçar os jogadores e ajudar a eles a crescer, assim como aconteceu comigo quando eu cheguei. Tinha o Alessandro, tinha o próprio Danilo, o Ralf, tinha esses jogadores que me deram suporte para eu poder mostrar meu trabalho. Então, nós, jogadores mais velhos, a gente tem que tentar dar esse suporte aos jogadores mais novos, e eu acho que não só aos jogadores, a todo mundo que está no clube assim, porque aqui a gente tem uma filosofia há muito tempo, que todo mundo é muito importante e precisa de todo mundo. Então, todos têm que estar preparados assim, porque agora a gente começou uma maratona de jogos, não vai ter folga mais, então nós precisamos todos os jogadores estar preparados. E com certeza, acho que o Rodriguinho é importante, está bem, está preparado, porque ele sabe que ele bem é um jogador fundamental para o nosso esquema, tanto dentro de campo como fora. Cássio, obrigado mais uma vez pela sua participação.